nossa palavra, eu estou animada para compartilhar contigo hoje. Hoje eu creio que o Senhor, Ele quer trazer para o seu coração uma palavra de alinhamento, uma palavra de encorajamento e bom ânimo. Quem aqui você deseja receber um bom ânimo na sua vida hoje? Amém? É impossível, queridos, chegarmos na presença de Deus e continuarmos os mesmos. É impossível estarmos na presença do Senhor e o nosso coração não ser cheio de alegria e de bom ânimo. E eu creio que nessa tarde nós vamos ter aqui um momento especial, onde a palavra de Deus vai trazer ânimo, encorajamento e direcionamento para as nossas vidas. Amém? Você está pronto? Vamos lá. Quero começar lendo uma passagem que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Dos versículos 35 ao 39, ele vai nortear todo o restante da nossa palavra. Eu quero convidar você, enquanto a gente estiver lendo, você deixar com que essas palavras entrem no seu coração e que você já possa deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida através disso. Vamos lá, vamos ler juntos Hebreus 10, 35 ao 39. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Diga comigo, eu preciso perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos aqueles que creem e são salvos. Diga assim comigo, Revo Church: eu não sou daquele que retrocede, mas eu sou daquele que persevera, daquele que crê e daquele que é salvo. Amém? Nesse dia, eu gostaria de encorajar e ensinar a nossa igreja algo sobre perseverança. Sobre a gente aprender a perseverar nos caminhos de Deus para a nossa vida. Quantos aqui já descobriram que a vida com Deus, muitas vezes, ela vai exigir perseverança da nossa parte? Se você já tem caminhado com o Senhor há algum tempo, com certeza você vai concordar comigo. A vida com Jesus, queridos, desde o momento que nós conhecemos a Jesus, que nós ouvimos a palavra pela primeira vez, que nós cremos em Jesus como nosso Senhor, único e suficiente Salvador, e nós então começamos a deixar com que a palavra de Deus, ela transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. A partir do momento que fazemos isso, é como se nós começássemos uma corrida. Quem aí gosta de correr? Você é corredor aí? Temos algumas pessoas aí. Você vai me entender um pouco melhor. É como se a gente começasse uma corrida, não uma corrida ali de 100 metros, mas uma grande corrida. E todos nós aqui, queridos, nesse auditório, a partir do momento que você creu em Jesus, é como se nós tivéssemos começado a correr com Ele. Alguns estão mais atrás, alguns estão mais adiante, mas todos nós aqui, em algum nível da nossa vida, nós começamos a correr com Jesus. E se nós quisermos chegar na linha de chegada, ao último lugar, nós precisamos perseverar. Precisamos de perseverança na nossa trajetória com Jesus. E Paulo, ele faz essa comparação da nossa vida como essa corrida diversas vezes nas suas cartas. Eu quero ler rapidamente 3 aqui para você. Atos 20, 24, Paulo ele fala: Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. É como se Paulo ele estivesse falando: a coisa mais importante da minha vida é completar a corrida, é chegar ao final da corrida que o meu Senhor propôs para mim e completar o chamado e o ministério que Ele estabeleceu na minha vida. Em outro momento, no final da vida do apóstolo Paulo, ele também faz uma declaração muito conhecida, está lá em 2 Timóteo 4:7. Paulo ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É como se Paulo falasse: quando eu comecei a correr com Jesus, eu combati o bom combate,
Eu não deixei com que minha fé esmorecesse na corrida, mas eu cheguei na linha de chegada. E em um outro momento, ele também nos fala, em 1 Coríntios 9, 24 ao 25. Paulo diz: vocês não sabem que, de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, diga, mas nós, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Muitas vezes, queridos, Paulo lhe compara a nossa vida com Jesus aqui na terra, como essa corrida. E quando chega o fim dessa corrida, duas opções: ou quando nós irmos com Jesus, ou se ele voltar antes. Essa corrida, queridos, ela vai terminar o dia que nós estivermos com Jesus no céu. Mas a questão é, enquanto eu estiver nessa terra, vivendo nessa vida, todos nós estaremos correndo nessa corrida. E todos nós aqui, se quisermos alcançar esse prêmio, que não é um prêmio que perece, mas é um prêmio eterno, um prêmio que vale a pena, nós precisamos perseverar. Contando para você um pouco da minha vida, da minha trajetória, há 17 anos atrás, a palavra de Deus entrou pela primeira vez no meu coração. Há 17 anos eu conhecia Jesus. Quando eu falo conhecer a Jesus, não é apenas vir a uma igreja ou conhecer a história de Jesus, mas é conhecer o Jesus da história. Há 17 anos, quando eu fiz isso, quando eu deixei a palavra de Deus governar a minha vida e eu comecei a viver com o Senhor, é como se eu tivesse começado essa corrida com Ele. E durante essa corrida eu tive várias fases, vários estágios dessa corrida. Em alguns momentos eu corri com muita força, com muita velocidade a minha corrida com Jesus. Mas já teve momentos que eu corri lentamente essa corrida com Ele. Já teve momentos na minha vida que eu senti muita empolgação na minha corrida com Jesus. Mas já teve momentos que eu me senti cansada de continuar correndo. Mais alguém? Já teve momentos na minha vida também que eu senti uma grande força em continuar correndo. Mas já teve momentos naquela trajetória, naquela corrida, em que eu me machuquei no meio da corrida e que foi doloroso continuar correndo. Já tive vários estágios na minha corrida com Jesus, queridos, mas com autoridade, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma coisa eu posso declarar para você hoje: mesmo com dificuldades, eu nunca parei de correr. Eu nunca abandonei a corrida, eu nunca deixei de crer naquilo que o Senhor Ele tinha para a minha vida. E eu creio, Revo Church, que o Senhor Jesus Ele está aqui nessa tarde e Ele quer chacoalhar a nossa igreja, amém, Revo Church? E nos fazer aquelas pessoas de fé, que não abandonam a corrida no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, mas que vão chegar até o fim e vão dizer, como Paulo disse: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu completei a minha corrida. Quem pode dizer um amém? Amém? E dito isso, queridos, ao longo da minha caminhada, eu também, apesar de nunca ter parado de correr, eu posso afirmar para ti que muitas vezes, coisas, circunstâncias, o inimigo, a Bíblia fala que nós temos um inimigo das nossas almas, tentou com todas as forças me fazer parar de correr, retroceder, abandonar a corrida. Por isso hoje, o título da palavra que eu gostaria de compartilhar com você é: não retroceda, mas persevere. Você pode repetir comigo? Diga: não retroceda, mas persevere. E o meu desejo, a minha oração, queridos, é que nessa tarde o Espírito Santo ele possa colocar princípios da sua palavra, trazer ânimo, encorajamento na sua vida, para que, independente de qual estágio você esteja na sua corrida com Jesus, você possa declarar: eu não vou retroceder, mas eu vou terminar a corrida que me está proposta. Quem está pronto aqui? Amém? Eu quero começar então aqui trazendo para vocês alguns momentos onde a nossa perseverança, a nossa persistência em caminhar com Deus, em correr essa corrida, ela vai ser testada. Nós seremos tentados a abandonar a corrida e a parar de correr. Talvez você se identifique com algum desses pontos que eu vou falar aqui hoje. Talvez você veja alguns que você já passou por eles. E talvez, queridos, eu te garanto, se você está correndo com Jesus, em algum momento você vai passar por esse teste de perseverança. Mas você vai estar preparado, porque você ouviu essa palavra, amém? E o Senhor está colocando hoje perseverança, força,
discernimento para que você não abandone a corrida da fé. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você hoje é, quando a nossa perseverança ela pode ser testada, é quando a nossa fé é provada. Quando a nossa fé é provada. 1 Pedro 1, do 6 ao 7 fala: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É uma fé genuína que resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quantos aqui, queridos, quando Jesus voltar, você quer de verdade, genuinamente, que Ele encontre uma fé pura, genuína e firme na sua vida? Amém? Se você deseja isso, queridos, eu prometo para você, Deus irá provar, refinar a sua fé. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus ele fala, quando o Filho do Homem, falando dele mesmo, voltar à terra, porventura encontrará fé na terra? Eu não sei você, queridos, mas quando Jesus, Ele olhar para a minha vida, eu quero que Ele olhe e veja, uau, a Letícia, minha filha, permaneceu com uma fé pura e inabalável na minha presença, na minha palavra. Se nós queremos ter esse tipo de fé, eu prometo para você, a nossa fé será provada. E é muitos aqui que muitos abandonam a corrida, que deixam de perseverar na sua caminhada com Deus, porque não entendem que para a sua fé ser uma fé constante, firme, ela precisa ser provada pelo fogo. Provérbios 17:3, ele nos fala algo muito interessante. Provérbios 17:3 diz o seguinte: o crisol é para a prata e o forno ou fogo é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Você já viu o ouro sendo refinado? O processo em que o ouro ele é purificado? O nome desse processo ele se chama refino ou refinamento. Para que você entenda melhor, para que um ouro ele possa ser considerado puro, 24 quilates, eles pegam aquele pedaço de ouro, né, aquele metal ali, e eles passam por processos de refinamento. E um dos processos mais comuns é o processo pelo fogo, onde eles pegam aquele metal que está ali com impurezas, com coisas que não fazem parte do ouro puro, e eles colocam então aquele ouro num grande fogo em altas temperaturas. E por aquele ouro ele ter uma densidade, um peso maior do que os outros metais, ele é derretido e ele acaba indo para o fundo. Uau, Letícia, aula de química hoje? Talvez um pouquinho, mas vai te ajudar a entender o processo de refinamento da nossa fé. E quando aquele ouro, então, ele é derretido, ele é fundido e ele passa para o fundo, aquilo que é impuro, aquilo que não presta, aquilo que não faz parte do ouro, ele sobe à superfície. E então os profissionais, eles conseguem remover aquelas impurezas. E ao retirar aquele ouro, ele se torna um ouro puro, um ouro verdadeiro. E é assim, queridos, que acontece na nossa fé. Da mesma forma que o ouro é refinado pelo fogo, é necessário que a nossa fé seja refinada e provada, até que ela seja uma fé pura e genuína. Amém? A provação da nossa fé é muitas vezes esse fogo, problemas, circunstâncias, situações que vai produzir em nós uma perseverança. Tiago 1:3 fala: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Queridos, nós só seremos perseverantes a partir do momento que a nossa fé for provada e aprovada. Um dos maiores exemplos na Bíblia que nós temos de um homem que teve a sua fé profundamente provada pelo Senhor foi um homem chamado Jó. Jó, em apenas um dia, ele teve as maiores provações do que um ser humano pode passar. Em apenas um dia você deve conhecer a história de Jó. Ele perde a sua casa, os seus bens, a sua família, até mesmo a sua saúde. E Jó, mesmo em momentos que ele não entendeu, que ele até mesmo questionou, Jó nunca deixou de crer e confiar nas promessas de Deus. E por causa disso, por causa dessa fé de Jó sendo refinada, ao final da vida dele, quando ele foi aprovado, quando Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido, ele faz uma declaração muito poderosa, que está lá em Jó 42, versículo 5, ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Queridos, algumas vezes na nossa vida, nós só vamos de fato ter uma profunda revelação de quem Jesus é, no momento em que passarmos por provações, e nesse momento é que os nossos olhos de verdade verão a Deus. Muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida ouvindo falar do que Deus é, do que Deus Ele faz. Mas é nesses momentos, quando a nossa fé ela é passada pelo fogo, ela é provada, em que nós podemos de fato ver Deus agindo na nossa vida. Por isso, nessa noite, eu quero encorajar você. Se talvez você está aqui e você sente a sua fé sendo provada, você se sente como aquele ouro ali, sendo fundido no meio do fogo, e muitas vezes você não entende, porque certas coisas estão acontecendo na sua vida. Eu quero declarar para você, não desista de continuar correndo com Jesus. Não fuja dos processos de refinamento do Senhor na sua vida. Porque se você quiser chegar, queridos, à linha de chegada, quiser dizer como Paulo falou, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, você precisará ter uma fé perseverante. E é somente nesses momentos que a nossa fé sendo refinada, é que ela se tornará uma fé pura, uma fé consistente e uma fé que não perece. Quem pode dizer um amém aqui? Amém? Se a sua fé está sendo provada hoje, alegre-se, porque o Senhor está preparando você para o que há de vir. Segundo ponto, que em alguns momentos a nossa fé, a nossa perseverança, ela é testada, e isso faz a gente querer retroceder na nossa vida. É quando o engano tenta entrar no nosso coração. Quando o engano tenta entrar em nosso coração. 2 Timóteo 3,14 diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Hebreus 2:1, pois é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Quantos aqui você pode dizer, eu tenho aprendido a palavra de Deus na minha vida? Amém? Você tem ouvido o Senhor falar contigo, você tem aprendido as verdades do Evangelho, você tem perseverado nisso. Queridos, eu quero dizer para você, realmente você vai precisar perseverar. Porque Paulo aqui ele está nos alertando, permaneça naquilo que você tem ouvido, daquilo que você aprendeu, para que você não se desvie dessas verdades. Se tem uma coisa, queridos, que o inimigo ele vai tentar fazer na minha e na sua vida, é colocar engano no nosso coração, plantar dúvidas em nós, para que a gente duvide das coisas que Deus ele nos falou. E essa estratégia o inimigo ele usa desde os primórdios, lá no jardim com Adão e Eva. Você já percebeu, queridos, aonde que tudo começou a dar errado na humanidade? Foi quando o inimigo conseguiu plantar dúvida no coração de Eva e fez ela duvidar da autoridade e da veracidade da palavra de Deus. Eu quero mostrar isso para você. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 3, versículos 1 ao 5, diz o seguinte. Preste atenção, olha a estratégia de colocar engano no coração dela. Versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quem pegou aqui? Ele tentando colocar uma dúvida nela. Você já sentiu isso na sua vida? Como se viesse uma voz dizendo, é isso mesmo que Deus ele disse para você? São essas mesmas as promessas que ele declarou? O quê? Você vai ser usado por Deus? O quê? Você vai ter a sua vida restaurada? O quê? A sua família vai vir para Jesus? O quê? Você vai ser curado? Você vai ser liberto? É isso mesmo que Deus ele disse? E se a gente dá ouvidos àquilo, aquilo começa a plantar engano e dúvida no nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Vamos prosseguir. Versículo 2. Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Olha agora. Disse a serpente, que é uma figura do inimigo, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Querido, quando o inimigo quer fazer você parar e retroceder na corrida, ele vai induzir você a se desviar, a não crer mais naquilo que Deus ele te falou. Por isso, queridos, que você precisa estar atento e você precisa ser um cristão conhecedor da palavra. Com muito amor eu quero dizer para você hoje, não seja um cristão Maria vai com as outras. Aquele que, porque todo mundo está indo, eu vou também.
Ah, porque todo mundo está seguindo, eu vou seguir também. Ah, porque todo mundo está falando, então eu acho que isso aqui é certo. Não. Você precisa ser um cristão maduro, um cristão que se alimenta da palavra, não apenas aos domingos, mas que constantemente na sua vida você deixa a palavra encher o seu coração, para que você não caia em nenhum tipo de engano. Paulo, ele já havia nos alertado sobre isso também, em 1 Timóteo 4:1. Isso aqui é para os tempos de hoje, é para agora. Ele disse: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E é por isso, queridos, que eu e você precisamos estar atentos na corrida, para que a gente não tropece em enganos, em falsas doutrinas. Cuide com aquilo que você ouve. Cuide com aquilo que você alimenta a sua alma. Cuide com as pessoas que você segue nas suas redes sociais. Mas seja um cristão, queridos, que examina atentamente a luz da palavra de Deus, para que você seja um cristão maduro, que crê na palavra e persevera nela. Quantos podem dizer um amém? Amém? Vamos seguir. Terceira ocasião que às vezes a nossa fé ela pode ser tentada e a gente é tentado a desistir da corrida. Isso aqui é muito bom, eu já senti isso na minha vida. Quando nós somos fiéis a Deus e parece que não faz diferença. Já aconteceu isso com você em algum momento? Você está ali perseverando, sendo fiel com Deus e parece que pouco difere das pessoas que estão vivendo o mundo lá fora, longe, sem temer a Deus? Já aconteceu com você? Comigo já. Eu quero ler para você um salmo, que eu sempre achei ele muito interessante, porque ele nos ilustra exatamente isso. De um homem que está escrevendo esse salmo, que parece que ele está indignado e ele até mesmo sente inveja das pessoas que não temem a Deus, e aquilo começa a endurecer o coração dele. Salmo 73, eu não vou ler ele inteiro, apenas algumas partes. Salmo 73, do versículo 2 ao 5. Olha o que esse homem ele escreve. Você está comigo aqui? Presta bem atenção. Ele escreve assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram e por pouco eu não escorreguei. Alguma semelhança com a nossa corrida que estamos falando? Ele fala: por pouco, eu quase tropecei, eu quase desisti de correr. E ele continua: por que ele quase fez isso? Versículo 3: pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 12: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. E olha só agora a indignação desse homem. Versículo 13: certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Uma pausa aqui. Queridos, aquele homem, ele chegou a um momento na vida dele que ele se questionou: será que vale a pena servir a Deus? Porque eu não estou vendo diferença da minha vida com a do ímpio. O ímpio representa aquelas pessoas que não temem a Deus, que não buscam o Senhor. Ele estava indignado, ele estava falando: eles têm tudo, eles prosperam, eles não ficam doentes, eles vão bem na vida dele. E ele esboça aquela indignação: parece que foi inútil permanecer guardando o meu coração, sendo fiel a Deus. Já se sentiu assim? Queridos, não caia no engano de achar que viver da sua própria maneira, na sua força, como o sistema do mundo diz lá fora, vai ser melhor do que você seguir a palavra de Deus. Não é verdade. Se a gente for continuar lendo o versículo 17, chegou um momento que aquele homem, então, ele entra para a presença de Deus. Essa é a importância, queridos, de você sempre entrar na presença de Deus. Porque quando você está nesse lugar, as verdades do Senhor vêm ao seu coração. E tudo aquilo que é mentira, que não é o que Deus diz para você, ele é removido da sua vida. Aquele homem, ele entrou na presença de Deus e ele fala, versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus e então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. E quando tu te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha agora, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como um insensato e ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, eu estou sempre contigo, e tu tomas a minha mão direita e me sustém.
Queridos, algumas vezes na nossa corrida, nós vamos ser tentados a abandonar os caminhos do Senhor, porque estamos fazendo tudo certo e parece que aquele que faz tudo errado está melhor que nós. Mas isso é apenas uma aparência. Talvez você está aqui e você diga: Deus, eu tenho sido fiel, obediente, mas parece que as portas no meu emprego não abrem para mim. Parece que aquele que é desonesto, que não é temente, que não é íntegro, as coisas vão bem, ele prospera e eu parece que não. Talvez você está aqui, jovem, dizendo: Senhor, eu estou me guardando, eu estou mantendo meu coração em pureza, em santidade, eu estou guardando a minha sexualidade para o casamento, mas parece que aquele que está lá fora, vivendo uma vida dissoluta, vai melhor nos seus relacionamentos do que eu. Talvez você casado está aqui, você pensa: eu tenho me esforçado para honrar o meu casamento, e parece que é mais difícil do que a vida daquele que não teme ao Senhor, que não honra o seu cônjuge. Queridos, eu quero dizer para você, pode ser que até nesse primeiro momento você não veja a diferença, mas eu prometo para você, a palavra de Deus fala: tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Pode ser que você não esteja vendo hoje os frutos da sua obediência, de você ser fiel a Deus, mas eu prometo para você, chegará o dia que você verá, se você não parar de correr. Malaquias 3:17-18. Essa é uma promessa de Deus para nós. Talvez você está aqui hoje e você se identifique com esse ponto. Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou me esforçando e parece que eu não vale a pena, não vejo diferença na minha vida daquele que não teme ao Senhor. Essa palavra é para você. Malaquias 3:17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Você é o tesouro pessoal do Senhor. E ele fala: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. E então, olha isso aqui, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não o servem. Quantos aqui, você quer chegar no final da sua vida e você quer ouvir de Deus: meu servo, você foi fiel e eu agora vou fazer a diferença na sua vida. Queridos, não caia nesse engano de achar que viver da sua própria maneira vai ser melhor do que viver da maneira de Deus. O Senhor é fiel e tudo aquilo que você semear em obediência, em perseverança, se você não parar de correr, no tempo certo dará o seu fruto. Quem pode dizer um amém? Um outro momento também aqui que eu preciso compartilhar com vocês, e esse aqui o inimigo já tentou me fazer parar de correr muitas vezes, é quando nós falhamos. Quando nós falhamos. Às vezes perseverar, quando está tudo difícil lá fora, às vezes a gente já passou desse nível. A gente já entendeu, não importa o que esteja acontecendo aqui fora, o que façam para mim, o que aconteça, eu vou perseverar e eu vou caminhar com o Senhor. Mas muitas vezes, queridos, é difícil a gente perseverar quando o problema não está fora, mas quando o problema está aqui dentro. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós algumas vezes desapontamos ao Senhor na nossa caminhada. Você lembra de Pedro? Pedro, queridos, ele jurou de pé juntos: Jesus, eu nunca vou abandoná-lo, eu estou pronto para morrer por você. O que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes, abandonou o mestre dele quando ele mais precisava. A Bíblia conta que Pedro, quando ele cai em si, Deus ele envia aquele galo ungido, quem conhece a história aí? Aquele galo cantou, Pedro ele caiu em si e ele viu o que ele havia feito. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente por ele ter falhado com Jesus. Queridos, talvez você está aqui hoje e você se sinta como Pedro. Você tem chorado amargamente porque você falhou com Deus. Porque você, talvez no momento da sua corrida, você tropeçou, você desapontou o Senhor. Queridos, algo que eu descobri, não há nem um erro, nenhum pecado, nenhuma falha sua que seja maior do que o amor e a graça de Deus sobre você. A Bíblia nos conta que Pedro, ele fala uma frase muito famosa, ele reúne os seus amigos e ele fala: eu vou pescar. Depois que ele havia negado a Jesus. Quantos lembram qual era a profissão de Pedro antes dele começar a corrida com Jesus? Pescador. Existe algo mais profundo por trás dessa frase: eu vou pescar. É como se Pedro estivesse falando: eu vou retroceder. Eu vou abandonar a corrida. Eu vou desistir de correr a corrida que o Senhor me propôs, porque eu falhei muito feio com Ele.
Queridos, eu já tive momentos na minha vida, falando de mim aqui, rasgando o meu coração para você, que eu já falhei muito feio com o Senhor. E eu deixei algumas vezes com que essa dúvida entrasse no meu coração e eu me questionei: Senhor, será que realmente vale a pena eu continuar correndo porque eu falhei muito contigo? Eu não sei se eu sou mais digna do chamado, dos planos, do propósito que o Senhor tem para mim. Querido, deixa eu falar para você algo que eu aprendi. Você não é bom o suficiente para estragar os planos de Deus para a sua vida. Não importa o que você tenha feito, o Senhor, Ele quer restaurar e redimir você. Lembra a primeira coisa que Jesus ele faz quando Ele ressuscita? Ele vai até a praia encontrar quem? Pedro. Para restaurar a vida dele, dizer: Pedro, eu não acabei com você, levanta-te, porque eu acredito em você. Teve um momento na minha vida que eu me sentia tão frustrada, tão desanimada, mas aí o Senhor ele falou algo para mim que eu nunca mais me esqueci, e eu oro que isso seja algo para você também, se você se identifica com isso hoje. Ele falou assim para mim: minha filha, eu já sei dos erros e dos pecados que você vai cometer daqui a 20 anos. E mesmo assim, eu escolhi você, eu acredito em você e eu conto com você. Queridos, quando Jesus ele me falou aquilo acendeu aquela chama no meu coração outra vez. E eu falei: o Senhor tem razão, eu não posso abandonar a corrida. E queridos, se eu puder deixar um conselho para você hoje: não baseie a sua vida, a sua corrida na sua perfeição, porque você vai falhar. Mas baseie a sua vida no amor infalível do Senhor por você. Ele não falha com você. Quem pode dizer um amém aqui nessa tarde? Amém? Não pare a corrida se em algum momento você falhar. Não retroceda, persevere. Estamos indo para a reta final. Quinta situação, que algumas vezes nós podemos ser tentados a parar de correr, a parar de perseverar. É quando nós fazemos o bem e não vemos os frutos. Essa situação, queridos, pode te desanimar a correr com Jesus. A demora de ver os frutos daquilo que você tem semeado. Talvez você, esposa, está aqui nessa tarde e talvez o seu marido ainda não serve a Jesus como você. E você tem plantado o bem. Você tem semeado orações, você tem clamado ao Senhor, você tem derramado lágrimas, você tem se esforçado a ser uma boa esposa, a honrar o seu marido, e ainda assim parece que o coração dele não se abre para conhecer ao Senhor, ele não se abre à obra que Jesus tem para fazer na vida dele, e aquilo tem te deixado cansada, desanimada. Talvez você, pai ou mãe que está aqui, você tem orado pelo seu filho, você tem tentado mostrar para ele o caminho de Deus, você tem dado o seu melhor para educá-los no caminho do Senhor, e mesmo assim parece que você não vê uma mudança significativa na vida do seu filho. Talvez você jovem, você está aqui, você tem se esforçado no seu trabalho, nos seus estudos, e aquela promoção ela não chega, aquela aprovação naquela prova não acontece. Você tem semeado o bem e você não tem visto os frutos disso. Deus Pai tem uma palavra de ânimo para você nessa noite. Está em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu quero declarar para a sua vida: se você não desanimar, se você continuar plantando o bem, se você continuar perseverando na corrida, no tempo próprio você colherá. Para te trazer isso de uma maneira mais profunda, se puder projetar, por favor, aquela foto do bambu chinês. Às vezes Deus ele fala conosco de umas maneiras engraçadas, com você assim também? Eu estava preparando essa mensagem do nada, me veio na minha cabeça. Isso aqui, ó, já viram esses bambus? Bem altos, bem grandes aqui. Nem sabia nem o nome. Deus ele começou a falar comigo. E aí eu comecei: Deus, o que tem a ver bambu com essa palavra sobre perseverança? E aí Deus ele me falou algo muito miraculoso. Ele disse: joga no Google. Fui lá, joguei no Google, bambu. O que é, Deus, que tem esse bambu aí? Nunca tinha ouvido falar disso daqui. Gente, o bambu chinês é uma planta que depois que você semeia ela demora cerca de 5 anos para que ela comece a brotar para fora do solo. Você sabia disso? Eu não sabia disso. 5 anos. Parece que nada está acontecendo. Mas sabe o que está acontecendo? Embaixo da terra, uma raiz longa, firme, ramificada, ela está sendo gerada ali. E eu li sobre isso, eu li num artigo que após 5 anos, esse bambu aqui, ele começa então a brotar.
E num período muito rápido, de menos de 1 ano, ele começa a crescer. E ele cresce, ele cresce, ele cresce. E ele chega a uma altura de até 25 metros. Uau! Sabe o que eu aprendo sobre isso, queridos? 5 anos. Não é que ele não estava crescendo, mas era um crescimento que não estava visível aos nossos olhos. Mas ele crescia para baixo, firmando raízes profundas, para que quando chegasse o tempo de ele vir para fora, ele fosse forte o bastante para sustentar aqueles 25 metros. Muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Às vezes nós somos como esse bambu chinês aqui. Seja lá qual for a área que você está plantando na sua vida, não deixe de perseverar e de fazer o bem, porque no tempo próprio você colherá, se você não desanimar. 2 Tessalonicenses 2, 16 ao 17 fala que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para sempre fazerem o bem, tanto em atos como em palavras. Algo que eu tenho para declarar para você hoje é: se você não tem visto os frutos do bem que você tem semeado, continue acreditando. Continue dando o seu melhor. Continue perseverando, sendo fiel, porque o Senhor está fortalecendo a sua vida, as suas raízes, para que no tempo próprio você possa colher. Quem pode dizer um amém, você recebe isso? Última situação que algumas vezes nós passamos e a nossa perseverança ela pode ser abalada. É quando nós passamos pela injustiça e pelo sofrimento. Quando passamos pela injustiça e pelo sofrimento. Às vezes é difícil nós continuarmos firmes, perseverando na corrida, quando somos injustiçados ou quando passamos por sofrimentos reais nessa vida. Mas sabe, queridos, se você olhar para a vida de Jesus, ele sofreu a maior das dores. Você acha mesmo que nós vamos passar por essa vida isentos de passar por injustiças, por sofrimentos? Não vamos. Mas você lembra do nosso primeiro ponto, quando a nossa fé é provada? É ali, queridos, que a verdadeira perseverança, que o verdadeiro ouro puro está sendo extraído da nossa vida. Quando falamos sobre isso, é impossível também não nos lembrarmos de José do Egito. Resumindo rapidamente para você, José ele foi injustiçado pela própria família. Você conhece a história. Deus ele tinha um sonho para José, um sonho que ele governaria a nação do Egito. Ele conta aquele sonho para as pessoas que deveriam ser aqueles que apoiam, que acreditam nele. O que os irmãos dele fizeram com ele? Tomados de inveja, venderam eles forjaram a própria morte do irmão e os vendeu como escravo para a nação do Egito. Lá no Egito, José ele é comprado por um homem chamado Potifar. E José, queridos, ele era perseverante. Ele praticou isso que nós estamos falando hoje. Ele permaneceu fiel, mesmo quando ele não via as coisas acontecendo na vida dele. Ele permaneceu perseverante, dando o seu melhor. E logo, aquele homem Potifar percebeu isso na vida dele e colocou José para governar toda a sua casa e os seus negócios. A única coisa que ele não podia tocar, obviamente, era em quem? Na esposa de Potifar. Mas aquela mulher, ela não tinha um caráter íntegro e ela tenta seduzir José, tirar ele dos princípios dele, quebrar o seu caráter. Mas José nunca parou de perseverar e ser um homem íntegro. E mesmo naquela situação, ele foge daquilo e ele é injustiçado mais uma vez. Aquela mulher arma uma para ele é lançado na prisão. Lá na prisão ele passa mais anos lá, talvez como um bambu chinês, plantando, semeando bem e não vendo nada crescer. Mas ali, queridos, naquele tempo de espera, de a fé sendo provada, as raízes de José estavam sendo firmadas para que chegasse ao tempo de ele estar pronto para cumprir o que Deus tinha na vida dele. José, ele passou por muito sofrimento, por muitas injustiças. E talvez hoje você está aqui e você tenha passado por dores. Talvez você está aqui hoje e você esteja com um pensamento que não é verdadeiro. Meu Deus, parece que quando eu comecei a servir Jesus, parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Já sentiu isso? Parece que quando eu comecei a ser fiel com o Senhor, tudo começou a dar errado. Queridos, é nesses momentos em que a nossa fé ela está sendo firmada, para que nós possamos chegar ao momento onde Deus ele vai falar: vem, você foi fiel, você completou, você perseverou quando você não estava vendo, e esse é o momento de eu erguer você. 2 Coríntios 4,16 fala: por isso não desanimamos. Coloque a mão no seu coração e diga: eu não vou desanimar.
embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha isso aqui agora. Pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Queridos, talvez você está aqui hoje e você tenha se identificado com algum desses pontos que eu falei. E possa estar sendo difícil para você perseverar, continuar correndo, crendo naquilo que o Senhor Ele tem para você. Por isso eu quero finalizar essa mensagem agora, rapidamente com algumas chaves. Que se você está aqui hoje você sente, eu tenho sido tentado a retroceder, a desistir, a abandonar a corrida. Você vai pegar essas chaves e você vai aplicar na sua vida e você não vai parar de correr. Amém? Anota aí, primeira coisa para você fazer para crescer na sua perseverança. Primeiro, persevere na sua vida de oração. Persevere na oração. Romanos 12:12 fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Diga comigo, perseverem na oração. Queridos, persevere na oração. Não deixe de crer naquele familiar seu que você quer tanto que ele conheça Jesus, aquele seu amigo que você convida e ele não vem, ele não se abre. Não deixe de orar por eles. Eu tenho um testemunho vivo na minha própria família, anos orando pela conversão da minha mãe, e hoje ela é firme, serve ao Senhor aqui nessa casa. O meu pai está na mira, ele é o próximo. Ele nem sabe disso, mas ele crerá em Jesus, porque eu creio naquele que ouve as minhas orações. Não desista de orar por aquele que ouve as suas palavras e é poderoso para fazer infinitamente mais do que ousamos a pedir. Persevere na sua vida de oração. Segunda chave, persevere na palavra. Romanos 15:4 fala: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, olha isso aqui agora, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perseverança e bom ânimo, eles vêm da palavra, das Escrituras. Eu quero deixar um desafio para você aqui hoje. Se você está passando por uma estação de deserto, uma estação difícil, uma estação de desânimo na sua vida, faça o teste. Passe uma semana, dou uma semana para você, lendo a palavra, deixando com que a Bíblia, a palavra preciosa e viva de Deus, entre na sua alma. 15 minutos por dia, não precisa mais que isso, mas leve a sério, leia, alimente-se daquela palavra e veja se as coisas não começam a mudar dentro de você. Talvez a situação de fora não mude automaticamente, mas sabe o que vai mudar? O seu coração, a sua fé sendo firmada na palavra do Senhor. Amém? Persevere na palavra. Outra chave: mantenha-se no lugar certo. Sempre será mais fácil, queridos, a gente se manter correndo ao lado de outros corredores. Você já viu aquelas corridas que às vezes tinha lá um atleta correndo, ele está quase chegando, ele já está quase desfalecendo. E aí chega outro do lado e vem: vamos, 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 eu acredito em você, você vai conseguir. E só de ouvir aquelas palavras ele consegue um fôlego maior, ele chega à linha de chegada. Quem já viu isso? Assim somos nós na nossa família da fé. Esteja no lugar, queridos, que Deus te plantou. Esteja nessa casa. Esteja caminhando com cristãos mais maduros que você, para que quando você chegar a um momento da sua corrida que você queira retroceder, você queira parar, você vai ter pessoas, você vai estar no lugar certo, que vão olhar para você e vão dizer: não desista, eu estou contigo e o Senhor fortalecerá a sua vida. Amém? Esteja no lugar correto. Outra chave: foque no que não se vê. 2 Coríntios 4, 16, 18, já lemos isso aqui, mas olha o final. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Queridos, não foque naquilo que está acontecendo aqui, fora, mas foque naquilo que Deus ele está fazendo dentro de você. Quando você passar por estações difíceis na sua corrida, que você é tentado a retroceder, lembre-se do bambu chinês. Eu não estou vendo. E não é para você focar naquilo que se vê. É para você focar no que não se vê. Porque é aí que o Senhor ele está forjando o seu caráter, a sua fé e a sua integridade.
Estou acabando. Uma outra chave para você: mude a perspectiva. Tiago 1:2-4 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Uma pausa aqui. Como eu posso considerar motivo de alegria passar por provações, por problemas? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando você anda com Deus, as provações não são para te destruir. As provações são para te amadurecer, te erguer e te alinhar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você anda com Deus, queridos, por isso que é incrível andar com Jesus. Quando vem os problemas na sua vida, você começa a se alegrar com eles. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Letícia, você não tem problema? Você está sempre rindo, está sempre feliz. Eu tenho muitos problemas. Mas sabe o que eu aprendi? Quando eu estou caminhando a corrida, até as provações, elas são usadas por Deus para me amadurecer e me levar ao destino que Ele tem para mim. Mude a sua perspectiva. Quando vierem problemas, lembre, eles não são para minha destruição, eles são para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Penúltima: esteja pronto para ter o seu caráter transformado. Quem aqui você quer ter o seu caráter transformado? É lindo na prática, na teoria, perdão. Na prática, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas se quisermos chegar à linha de chegada, precisamos ter um caráter como o do nosso Senhor Jesus. E isso leva tempo nas nossas vidas. Romanos 5:3-4 fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui mais uma vez. Como me gloriar, me alegrar nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado. Não fuja dos processos de Deus na sua vida, das tribulações que Ele usa para refinar a sua fé, porque é nesses momentos que o seu caráter vai estar sendo transformado para que você esteja pronto para viver o que Ele tem para você. E o último ponto, a última chave para nós orarmos nesse dia. Isso aqui é muito precioso. Lembre-se da eternidade. Lembre-se da eternidade. Sabe por que muitas pessoas elas abandonam a corrida delas com Jesus algumas vezes? É porque os olhos delas estão focados apenas nessa terra, nessa vida. Quando a Bíblia fala: mantenha os olhos no alto. Mantenha os olhos naquilo que é eterno, na eternidade. Tiago 5:7-8 fala: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, não desanime, não pare de correr. Seja como esse agricultor que aguarda pacientemente o tempo das chuvas para que a colheita possa vir. Aguarde pacientemente a vinda do seu Senhor, porque é certo que Ele virá. Há uma promessa, queridos, em Apocalipse, que fala que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, toda lágrima Ele secará, todo sofrimento Ele cessará, porque essas coisas já vão ter passado. Se talvez hoje você está aqui, você tem passado por tempos de dificuldade, de sofrimentos, de aflição, de perdas, persevere na sua jornada, porque em breve o seu Senhor virá. Apocalipse 14:12, eu amo isso daqui. A sua perseverança, queridos, um dia vai estar exposta diante de Deus. Apocalipse está falando isso para nós. 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permaneceram fiéis ao Senhor. Queridos, a sua perseverança, a sua fé, a sua constância no Senhor está sendo colocada como um memorial diante do Senhor. E vai chegar o dia que Ele vai olhar para você e Ele vai dizer: servo bom e fiel, entre no regozijo, na alegria, no gozo do seu Senhor.
Queridos, eu quero encorajar você, viva a sua vida com essa frase na sua mente, com a eternidade cravada nos seus olhos. Não importa o que eu passe nessa terra, eu vou permanecer correndo com Jesus, porque o meu Senhor virá me buscar. E o último versículo de hoje para a gente orar e encerrar. Apocalipse 3, 10 ao 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Quantos aqui estão sendo exortados à perseverança hoje? Se você guardou isso, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, há uma coroa eterna para aqueles que perseveram no Senhor. Como Paulo falou, não uma coroa como muitos correm nesse mundo e se esforçam, mas vai perecer. Mas nós somos aqueles que perseveram e não retrocedem para alcançar uma coroa eterna, a salvação, uma eternidade com o Senhor Jesus. Quem crê nisso? Se você crê nisso e hoje você quer...